Bom, depois que a gente viu essas fases de um ciclo de vida, a gente vai ver uma teoria muito bacana, não é isso, Marco? Isso aí, uma teoria que permite a gente criar um documento que vai auxiliar. Pode ser assim, olha, é isso aqui que eu tenho que fazer. O W, pessoal, são 5 Ws. Vem tudo da palavra, tudo de termos em inglês. O primeiro W, why. Aí nós temos aqui no slide, por que o sistema está sendo desenvolvido. Você vai compor no seu documento a resposta para isso. Você coloca lá, por quê? E você justifica por que o sistema está sendo desenvolvido. É o what, o que vai ser feito no projeto. Justamente. E o aí, objetivo, não é? O objetivo geral, e a gente tem esse objetivo lá no planejamento. Ser feito. O que a gente vai desenvolver, pessoal? O que a gente vai traçar como produto? O que a gente vai oferecer como serviço novo em relação ao nosso projeto? Então, a gente precisa ter isso bastante delimitado e a gente delimita isso, como a gente viu aqui, lá no planejamento. A gente define o escopo real do que vai ser feito. Isso é bastante importante, a gente definir corretamente esse escopo para não ficar arestas a serem aparadas no futuro. Quando será feito? Aí a gente lembra das fases que a gente vai colocar o quê? Em cada fase você vai estabelecer, isso eu vou fazer nessa fase. Essa tarefa eu vou desenvolver nessa fase. Isso mesmo. E aí você vai tendo que a composição de todas as ações que serão tomadas. Todas as atividades. Isso. E aí, pessoal, vem algo muito importante que é a questão do tempo. É o quem. Quem é responsável por uma função? É essencial, pessoal, a gente saber quem é responsável pelo que dentro de um projeto. Ok? Por quê? Porque se a gente não entender algo em relação ao que foi desenvolvido ou ao que foi planejado, a gente sabe aonde que a gente deve, quais são as pessoas que a gente deve procurar. Onde estão localizados na organização? O que está organizado? Os recursos físicos, os recursos humanos, os recursos financeiros, que geralmente é lá no caixa. Isso. Não, essa aqui a gente estabelece até o quê? Se o recurso é interno ou externo. Sim, se tem doação externa para influenciar no projeto, Justamente. para investir no projeto. Ou se tem colaboradores externos que vão ter que ser recrutados. Como o trabalho será conduzido técnica e gerencialmente? É muito importante a gente saber que existe a parte técnica, né, que existem os técnicos que vão desenvolver, que vão executar e que vão ajudar também no planejamento, eles são essenciais no planejamento, mas a gente precisa entender também que tem a parte gerencial, ok? Então, essa diquinha aqui do 5W2H é importante para isso. A gente compõe um documento que tem uma visão geral do todo, para você ter um auxílio no planejamento. Okay? Justamente. Quanto é necessário para cada recurso? Pessoal, isso é indispensável. A gente tem que saber quanto custa cada pessoa, cada hora que ela vai trabalhar, cada recurso físico que a gente precisa comprar. Se a gente não tiver um custo, o teu diretor, o teu chefe, o teu gerente, nunca vai aprovar um projeto teu. Porque o que importa para ele no final é o custo e quanto que aquele projeto vai retornar de investimento para a organização. Quais são os processos encontrados no PMBOK? Isso. É o guia que a gente tem que nos auxilia bastante. Primeiro processo de inicialização. Nesse processo nós vamos compor alguns documentos iniciais para dar validade, para dar partida no projeto. Esse aqui, processo de inicialização, compõe o start do projeto. Segundo processo, nós temos aqui planejamento. Nesse processo nós vamos fazer o quê? Compor todo o planejamento do projeto em si. Fredson, que tipos de documentos a gente já propõe aqui? A gente propõe todas as atividades que vão ser desenvolvidas. Isso. E quem vai estar alocado, né? Quanto custo vai estar alocado, qual é a qualidade esperada para cada produto que a gente vai desenvolver. Então, 5W2H, a gente usa aqui bastante. A gente tem um documento rápido de fazer que já vai auxiliar completamente a parte de planejamento do projeto. Isso agora mesmo. Aqui, a gente tem uma dicasinha. A gente detecta algumas setas. Primeiro, inicialização e vem para a parte de processo de planejamento. E a gente vê aqui um ciclo. Esse ciclo, depois do planejamento, a gente passa para a execução. E aí, a riqueza do projeto. Depois da execução, a gente vem para o controle. Execução não precisa falar muita coisa, não é? A gente vai executar todas as atividades que foram planejadas. Aqui a gente dá mão na massa. Depois da execução, o que vem? Controle. Aqui a gente faz toda a validação do projeto
E esse controle pode ser que exija que volte para o planejamento. Olha, precisa melhorar isso aqui. Planeja como consertar. Aconteceu algum problema, algum stakeholder precisou sair de férias, viajar, casou, você precisa suprir a ausência dessa pessoa. Como que você vai fazer isso? Replanejando, às vezes é necessário replanejar. E aí você tem aqui e volta novamente para a execução e fica nesse ciclo. Até que você se dê por satisfeito e venha para o encerramento. Aqui, ó, no encerramento você entrega para o cliente gera um documento falando que está satisfeito, é isso realmente que eu queria, e todas as contas, todos os recursos são devolvidos, sanados, finda-se. Todos os contratos são finalizados. Isso, todos os contratos são finalizados. Parte muito importante, encerramento do projeto. Cada processo, pessoal, é descrito em termos de suas entradas, saídas e as técnicas e ferramentas que dão suporte à sua execução. E aí cada processo desse está dentro desse grupo de processo, está dentro de um grupo de processo desse. Seja ele de iniciação, de planejamento, de execução, de controle ou de execução, ok? Iniciação, a gente tem o quê? A gente identifica necessidades e oportunidades para obter algum benefício. E nesse processo a gente define um dos principais itens do projeto. Objetivo, benefícios e custos do projeto. E o que vem a ser o planejamento? É a seleção da equipe gerente de projeto, ou seja, você seleciona realmente quem que vai participar da gerência de projetos. Você tem um orçamento de custos e cronogramas, parte essencial do gerenciamento de projeto. Você tem análise de riscos e planos de qualidade. Então a gente falou de muita coisa aqui, pessoal, que a gente precisa ter no planejamento. Custos, cronograma, tempo, que é essencial, formação de equipe, qualidade, verificar os riscos que vai ter o nosso projeto. A gente precisa identificar os riscos. Por quê? Porque todo projeto tem um risco. Depois do planejamento, vem o quê? Execução, que é a operacionalização do plano. Você tem o plano, você sabe o que tem que fazer. Essa parte o quê? É a parte que despende de maior recurso humano e recurso financeiro. É a execução de fato. Todo mundo vai botar a mão na massa aqui para gerar o produto que foi planejado. Isso mesmo. E aí a gente tem a questão do controle, que são as análises de progresso e planos são atualizados e revistos. Ou seja, você precisa analisar se a tua execução está sendo feita de forma correta. Outro ponto que ações preventivas e corretivas são tomadas nessa fase de controle. Ou seja, conforme esteja a execução, a gente tem que saber o que a gente pode fazer para a gente ou ir para o caminho certo ou replanejar o nosso projeto. A gente vai realmente controlar se a execução está saindo de forma exata do que foi planejado. Encerramento, não é isso? Que é quando a gente fecha todos os contratos e faz a entrega do produto. Também nós temos o quê? A avaliação do trabalho executado, avaliação por parte do gerente e também por parte do cliente. E nós temos que satisfazer esse cliente. E aí satisfazer em relação a custo, prazo, ao escopo real do que foi proposto o nosso trabalho, ok? A última figura que a gente tem aqui, a interação de grupos em processos em um projeto. Então, a gente tem um grupo de processo de iniciação, que geralmente está só no início, realmente, na linha do tempo aqui de vocês. Ele interage com o projeto muito pouco e apenas no início. Você tem uma fase de planejamento, que aí você vê que é uma fase bem maior de processos. A fase de execução também bem grande. A fase de monitoramento e controle, que vai desde o início até o término. E tem a fase de encerramento do nosso projeto aqui. Bom, esses são os grupos de processos e aí a gente pode generalizar que esses grupos de processos fazem um ciclo de vida real do que vem a ser o nosso projeto. É isso, Marco? A fase inicial, intermediária e de encerramento estão descritos nesses grupos de processos que a gente vê em relação à iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, ok? Ela é boa, essa figura, que ela deixa claro que não são processos isolados. Está tudo aqui interligado em execução.